São 11h16. Envie sua pergunta para o Capitão Severo. Ele vai responder as perguntas encaminhadas por você de casa. politica@gcn.net.br ou, como eu disse no primeiro bloco, pode acessar lá o portal GCN agora, que tem o link ao vivo, você assiste e também pode encaminhar a sua questão para o candidato. Neste bloco, começamos com Priscila Salles. Bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia, candidato. Bom dia. Candidato, o senhor tem dito que a segurança é a sua principal bandeira nessa campanha. O senhor dedicou quase aqui a vida inteira à polícia e eu queria saber que análise, com essa experiência que o senhor tem, que análise que o senhor faz do setor de segurança em Franca e no estado de São Paulo. Priscila e os ouvintes e telespectadores, a situação não é das melhores na área de segurança. E a nossa expectativa é que ela tende a piorar, porque o atual governo, ele não tem mostrado um pulso forte, um pulso firme para melhorar a situação, a condição de segurança do nosso estado. Nós percebemos que uma atitude que o governante teve, o governador, dia 13 último, quando sancionou uma lei que proíbe a revista íntima em visita de presídio, né? Então, a pessoa vai entrar no presídio agora como se estivesse entrando na igreja, né? Porque é livre, vai chegar e vai ter revista. Então, vamos imaginar, já entra com revista íntima, já entra arma, já entra droga, né? Já entra celular, a comunicação, os presos comandam o crime de dentro da cadeia. E agora vai ficar muito mais fácil ainda. Nós percebemos que a população, que a pessoa de bem, ela não é privilegiada pelo governo. Quem é privilegiado é o marginal. Percebemos quando é criado uma bolsa, um auxílio reclusão maior que para quem trabalha. Teve um rapaz que perguntou para mim, falou assim, ô, Capitão Severo, pelo que o senhor fala, uma pessoa de bem, um jovem, um jovem casal, um rapaz de 21, 22 anos, como tem muitos por aí, que ele e a esposa, ele trabalha numa empresa, estuda à noite, e a esposa dele diarista, e a criança dele, o filho de 2, 3 anos, está numa creche. Ele sai para trabalhar e é abordado por um outro jovem da mesma idade, e que anuncia o assalto, e ele não tem nada a não ser o celular para entregar. E o cara fala, o marginal fala, perdeu, filho, você não tem nada, vai levar o celular mesmo. É o seu celular que eu vou levar. E ele comenta e fala, pô, mas esse celular eu preciso me comunicar com a minha esposa, se meu filho ficar doente, como é que eu vou ficar sabendo? E ele acaba, para não permitir que leve o celular, acaba entrando em luta corporal, o marginal acaba baleando, ferindo e levando à morte essa pessoa. E o marginal é preso em flagrante, porque a polícia militar, ela faz mais de 120 mil prisões em flagrantes por ano no estado de São Paulo. Preso ele é. Só que quando ele chega lá, o que acontece? O que o Estado tem para oferecer para aquela viúva que ficou com a criança? Que, talvez, né, uma pensão de um salário mínimo. E para aquele marginal que tem 2, 3 filhos, porque o cara não tem uma mulher só, ele tem várias, tem 2, 3 mulheres, o marginal é assim, porque dinheiro para ele não falta. Então, o senhor foi 20 anos, 25 anos quase da polícia. Por que chegamos nessa situação? Essa é a pergunta. Que existem problemas, eu acho que todo mundo que vive numa cidade no estado de São Paulo sabe. Eu perguntei por que chegamos a essa situação. Que análise o senhor faz desse quadro que existe hoje? Como ele está, a gente sabe. Porque os governos que vêm sucedendo, eles vêm sendo frouxos em relação à atenção que tem que dar à segurança pública. E que propostas o senhor tem? O senhor falou, o governo vem sendo frouxo. Como deputado, que propostas o senhor teria, se for eleito, para apresentar, para corrigir essa situação? Não. Uma das coisas que nós temos que fazer, por exemplo, é não permitir, é acabar com as visitas, não só... Em outros países, não existe a visita íntima, nem a visita onde tem o contato pessoal entre o marginal que está preso, o presidiário, com a visita. Aqui coloca todo mundo no mesmo meio, né? E até numa situação de rebelião você vai ter inúmeros reféns. Nos outros países tem um anteparo, tem um vidro, a pessoa está lá, não tem contato físico. Isso é importante, né? A gente começar a aumentar o efetivo da polícia.
porque nós estamos com a polícia cada vez mais defasada em relação às necessidades que tem o Estado. Apenas isso? Só corrigindo a revista íntima e aumentando o efetivo, o senhor acha que tem... Nós temos que mudar a postura em relação ao atendimento à segurança pública. Nós temos que ser mais rígidos. Então, entre essas, né, outras posturas é mudar o Código Penal, mas aí é da alçada do Poder Federal, do deputado federal, não do deputado estadual. Mas aquilo que compete ao nosso Estado, ao deputado estadual, nós vamos trabalhar. O senhor falou, capitão, em relação à necessidade de se mudar o Código Penal. Quais mudanças o senhor propõe? A primeira é diminuir a maioridade penal, né? Porque nós percebemos, e também aumentar as penas para criminosos que praticam o crime junto com menores. Quando há participação de menores e maiores, o maior tem que ser responsabilizado com muito mais severidade, com muito mais rigor do que o menor. E também a diminuição da maioridade penal. Isso é muito importante porque um menor de 18 anos, 17, 16 anos, ele tem consciência daquilo que ele está fazendo. Candidato, ao comentar a decisão do governo do Estado de transferir o 190 para Ribeirão Preto, o senhor disse que o serviço se transformou num call center e que isso não funciona para atendimento emergencial. Quais são as propostas do senhor para mudar essa realidade? A proposta é sensibilizar o governador para mudar esta situação e voltar ao 190 sendo na cidade, né? Tem cidades aqui na nossa região que o 190 cai diretamente na viatura. O policial que vai atender a ocorrência, ele recebe o chamado. Agora, em Franca, nós ligamos, cai lá em Ribeirão, e às vezes é um policial que nunca passou de Batatais para cá. Ele não tem ideia. Quando ele pede um ponto de referência, ele fala assim, ó, eu estou aqui no Galo Branco. Ele não sabe o que é o Galo Branco. Ele não tem ideia o que é o Galo Branco. E os policiais, quando eles são da cidade, são do município, né, eles conhecem cada detalhe, cada localidade. Porque no momento de sufoco, no momento de perigo, no momento de tensão, você não consegue sequer, às vezes, ler a placa que está, o nome da rua. Sim, a justificativa do governo para essa realidade seria aumentar o efetivo policial nas ruas. Ontem o senhor me disse que há um déficit de cerca de 10% do efetivo policial, da Polícia Militar, no estado de São Paulo, e que essa realidade existe em Franca também, que falta pelo menos 10%. Como resolver? Primeiro tem que mudar a forma com que é feita a seleção, aumentar a capacidade de formação do Estado, né, de formar policiais. Demora-se um ano, um concurso da Polícia Militar, da época do edital até a formatura do policial, demora quase 2 anos. Quando entra, por exemplo, este ano, 10 mil policiais, contrata 10 mil policiais, daqui a 30 anos, 10 mil policiais vão estar saindo. E você tem que repor aquele quadro, e as necessidades da população, da sociedade, elas vão aumentando, vão crescendo, né? Você percebe também, por exemplo, acho que eu cheguei a comentar com você, a última lei de fixação de efetivo da Polícia Civil data do início da década de 90. E o número fixado àquela época era cerca de 40 mil policiais civis. A população cresceu daquela época cá quase 11 milhões, a população do estado de São Paulo. Porém, o efetivo está pouco mais de 30 mil policiais civis. Como é que vai prender, como é que vai investigar, como é que vai levar o marginal? Sim, falta mesmo é uma realidade, né? A gente sabe que está faltando policial, mas como resolver? O senhor falou do tempo de formatura, que é muito extenso, e para resolver imediatamente, uma movimentação maior de PMs para a região resolveria? O tempo não é o tempo não é o tempo de formação. O tempo de formação é importante, você precisa formar com qualidade os policiais. Afinal de contas, ele vai estar com uma arma, com a .40 na cintura, e quando ele dá sinal para parar, você para.
Não tem como. Então, a formação não é a questão da formação, mas o processo seletivo, que é muito extenso, é muito demorado. Mas o processo seletivo também não tem essa mesma função de selecionar melhores policiais? Porque ser policial hoje exige uma boa parte de qualificação, como o senhor mesmo disse. Esse processo seletivo também não deve ser mais rigoroso do que para uma profissão comum? Ele deve ser mais rigoroso, mas a questão não é a qualidade do processo, mas o tempo que ele tem demorado. Eu trabalhei no serviço de seleção durante 6 anos, nós conseguimos fazer uma seleção sem mudar os modos, mas somente pela forma com que era feito. Nós tínhamos concursos a cada 2 meses, e com um número de vagas menor e, consequentemente, um número de candidatos menor. Hoje você faz um concurso anual, onde se apresentam cerca de 60 mil candidatos. Para você até ter uma logística para colocar todo esse pessoal para fazer prova, você ter uma empresa que faz a correção das provas, esse processo, esse procedimento que está sendo demorado. Candidato, rapidinho, uma das suas propostas para melhorar a qualidade da segurança no Estado de São Paulo é a valorização do policial. Eu queria saber quais são os seus projetos específicos para essa área. 50 segundos agora. Para você ter uma ideia, meu filho é policial em Minas Gerais. Em Minas Gerais, o policial lá, quando um soldado ocupa a vaga, quando ele assume a função de cabo, ele recebe. O cabo, quando assume a função de sargento, ele recebe, porque aumenta a sua responsabilidade, seu grau de responsabilidade. Mas a questão econômica não acompanha essa mudança. Então, uma das mudanças é o policial, ele ser reconhecido ser valorizado e reconhecido quando ele assume postos ou funções de postos acima do qual ele prestou o concurso. Obrigado, candidato. Chegamos ao fim do segundo bloco da sabatina com o capitão Severo. Ele é candidato a deputado estadual pelo PDT. Daqui a pouco a gente volta no terceiro bloco com mais perguntas dos jornalistas. Você de casa pode também enviar a sua, participar desta sabatina. É politica@gcn.net.br. Não sai daí, a gente volta já.